lógica matemática, e hoje a gente finaliza esse assunto, beleza? Ontem a gente começou, hoje finaliza. É um assunto bem pequeno, mas ele é muito importante. As questões de sexta-feira vão ser muito legais. Tipo assim, o Enem, ele sempre tem uma questão de raciocínio lógico, sempre. E é uma questão muito legal. Tipo assim, a gente não precisa fazer conta matemática, a gente precisa interpretar, beleza? Só isso. Então é normalmente uma questão muito legal. Então hoje é dia 28, estamos aqui 3h10 já, e eu comecei a nossa gravação. Vocês vão ficar todos famosos aí no YouTube. Quem quiser acessar depois a gravação dessa aula, é só ir no YouTube, digitar lá Gênio Online Matemática e digitar esse textinho aqui, ó, implicação, equivalência, intenção aberta e quantificadores. Quem me marcar no Instagram, eu reposto, @João Placides. Olha só, @João. Gente, meu Deus do céu, que letra horrível. Depois eu vou ter que editar essa parte da aula, não vou mostrar essa minha letra horrível. Quem me seguir, me marcar lá no Instagram, @João Placides. É meu sobrenome, tá bom? Não façam, não zombem do meu sobrenome, é um sobrenome complicado. Ninguém nunca ouve meu sobrenome de primeira, então quem me marcar lá, reposto depois. Vamos falar, marquem a Gênio Online também, por favor, tá bom? Se eu não me engano é genioonline.enem. Olha só, estou fazendo merchan da empresa, talvez esteja fazendo merchan online. Pesquisem @Genion Online, vocês vão achar o nosso Instagram. Então, hoje a gente vai falar de implicação, equivalência, intenção aberta e quantificadores. A implicação. Implicação não é você que fica enchendo o saco do seu irmão, do seu amigo. Isso também é implicação. Mas a nossa implicação aqui na lógica matemática vai ser um outro tipo de implicação. É uma implicação que pode ser entendida como uma relação entre uma afirmação leva a outra. A implicação, eu vou pedir seriamente para vocês aceitarem no fundo do coração de vocês. Por quê? A implicação, para mim, ela não faz sentido. Como assim ela não faz sentido? A gente vai falar que uma proposição de implicação, ela só vai ser falsa quando uma sentença, uma proposição verdadeira, levar a uma proposição falsa. Tipo assim, uma sentença verdadeira implicar em uma falsa. Isso é uma implicação falsa. Se uma implicação verdadeira implica uma implicação verdadeira, essa é uma implicação verdadeira. Se uma implicação falsa implica uma proposição verdadeira, essa é uma implicação verdadeira. Esse daqui está o grande gargalo da implicação. Olha só, vamos ver aqui o nosso quadrinho. Aqui, ó. A implicação pode ser entendida, pode ser representada como uma seta, tá bom? À direita, levando à direita. Uma proposição verdadeira implicando uma proposição verdadeira, essa implicação é verdadeira. Uma implicação verdadeira implicando em uma proposição falsa é uma implicação falsa, tudo bem? Agora, olha só, esse aqui é o meu grande gargalo que eu não concordo muito bem com a implicação. Uma proposição falsa implicar em uma proposição verdadeira é uma implicação verdadeira, tá bom? Uma proposição falsa implicar em uma proposição verdadeira é uma implicação verdadeira. Isso aqui é o grande gargalo e eu vou precisar que vocês aceitem no fundo do coração de vocês, tá bom? Já uma proposição falsa implicar em uma proposição falsa também é uma implicação verdadeira, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Uma outra coisa que eu vou falar é: a negação de uma implicação é uma verdadeira implicar em uma falsa. E a gente aqui vai ter algumas outras questões. A recíproca, que vai ser, ao invés de P implicar em Q, vai ser Q implicar em P. Tudo bem? Vamos ter a contrária de uma implicação, que vai ser não P implicar em não Q. E a contrarrecíproca de uma implicação, que vai ser não Q implicar
em não P. Tudo bem? Olha só, essa daqui, ela é uma implicação falsa. Tudo bem? Por que ela é uma implicação falsa? Porque eu tenho uma implicação verdadeira, uma proposição verdadeira, implicando em uma proposição falsa. Isso aqui, pelo nosso quadro, é falso. A recíproca, a gente não sabe, vai depender. Essas outras aqui a gente também vai avaliar mais para frente. Dada a proposição 5 é ímpar, implica que 2 mais 3 é 8, a gente sabe que o valor lógico disso é falso. Por que o valor lógico disso é falso? Porque é uma proposição verdadeira implicando em uma proposição falsa. Vocês concordam comigo? Isso daqui é essa implicação como um todo é uma implicação falsa. Beleza? É uma proposição verdadeira implicando em uma falsa. Olha só a negação dessa implicação. A negação é 5 é ímpar, isso implica que 2 mais 3 é diferente de 8. Logo, ela tem um valor lógico verdadeiro. Por quê? Isso é verdadeiro e isso é verdadeiro. Tranquilo? Olha a recíproca. 2 mais 3 é igual a 8. E isso implica que 5 é par. Isso ficou um pouco ruim, mas aqui é falso e aqui é verdadeiro. A minha implicação como um todo é verdadeira. Vocês conseguem aceitar isso no coração de vocês? Que essa implicação aqui é verdadeira? Apesar delas não estarem correlacionadas, elas estão relacionadas por uma implicação. Essa implicação aqui toda, ela é verdadeira. É uma afirmação falsa, levando a uma afirmação verdadeira. Vocês conseguem aceitar isso no coração de vocês? Ou não? É tipo isso. Eu até hoje eu batalho muito com isso, para eu entender onde que isso vem. E eu não consegui em 4 anos de faculdade entender isso, tá bom? Então, é uma coisa que eu sofro ainda um pouco. A contrária é 5 não é ímpar, então vamos lembrar que é a contrária. Olha só. A negação é uma verdadeira levar em uma falsa. Verdadeira. A gente inverteu o valor daqui, na verdade. A gente inverteu o valor daqui. Ótimo. A recíproca é a gente inverter as afirmações. Então, eu inverti essa com essa de lugar. A contrária é não P implicar em não que. Então, 5 não é ímpar, implica que 2 mais 3 é diferente de 8. E aí? E essa daqui, ó. Essa daqui é falsa e essa daqui é verdadeira. Logo, a minha implicação é verdadeira. Tudo bem? Tudo bem para você, gente? É uma falsa levando até uma verdadeira. A implicação vai ser o assunto mais chato de hoje. Parece até a implicação da vida mesmo, assim. Aquela coisa de ficar implicando. É uma coisa muito chata. Mas 2 mais 3 é diferente de 8. É uma coisa verdadeira. Levando a 5 não é ímpar. É uma proposição falsa. Logo, uma proposição verdadeira implicando em uma proposição falsa, a contrarrecíproca tem que ser falsa. Uma verdadeira, quando leva em uma falsa, ela é falsa. Tudo bem? Então, a gente vai... Eu odeio falar isso. Odeio muito mesmo. Mas eu vou ter que falar. Em implicação, a única implicação falsa que a gente vai ter é quando uma proposição verdadeira implicar em uma proposição falsa. Beleza, gente? Vai ser a única implicação falsa que teremos. Vamos à equivalência. A equivalência vai ser bem mais fácil da gente entender. A equivalência, a gente vai entender a equivalência, que ela sempre vai ser verdadeira quando as nossas duas proposições tiverem o mesmo valor
lógico, ou seja, as duas forem verdadeiras ou as duas forem falsas. Se as duas proposições são verdadeiras, a minha equivalência é verdadeira. Se as minhas duas proposições são falsas, a minha equivalência também é verdadeira. Beleza? Olha só, então vamos para o nosso quadrinho. Duas proposições verdadeiras, a minha proposição de equivalência, a minha equivalência é verdadeira. Uma verdadeira e uma falsa, nesses dois casos aqui do meio, a minha equivalência é logicamente falsa, porque é uma equivalência. Equivalência, o nome diz muita coisa. Equivalência é um nome muito forte na matemática. Duas proposições falsas, a minha equivalência será verdadeira. Beleza? Tranquila a equivalência? Então, seguimos. Sentença aberta. Gente, sentença aberta é uma coisa muito mágica que a gente já viu aqui. Só que a sentença aberta é uma sentença que é incluída uma variável nessa sentença. E o valor lógico da sentença, não sequência, da sentença depende de qual valor será atribuído à nossa variável. Então vamos entender o que eu estou falando aqui. Ó. Uma sentença aberta que expressa uma relação de igualdade, a gente chama de equação. Então toda equação é uma sentença aberta. Por exemplo, x mais 5 é igual a 10. Se x for 3, essa sentença é verdadeira ou falsa? Olha só. Toda sentença aberta que expressar uma relação de igualdade, a gente chama ela de equação, que foi um assunto que a gente já viu, mas a gente não viu dessa forma. Então, por exemplo, se eu digo x mais 5 é igual a 10, e se eu falo que x é 3, é uma sentença verdadeira ou uma sentença falsa? Logicamente falsa, porque 3 mais 5 é 8, e 8 não é igual a 10. Então, é uma sentença falsa. Agora, se eu digo que x vale 5, será uma sentença verdadeira. Além das sentenças que expressam igualdade, a gente também tem as sentenças que expressam desigualdade, que é a nossa chamada equação, que a gente também já viu. Então, se vocês procurarem no YouTube, Gene Online, Matemática, Equações ou Inequações, vocês vão achar lá um videozinho meu falando sobre esses assuntos. Recomendo bastante. Não porque é meu vídeo, mas porque ficou bom. Então, gente, toda vez que a gente fala em sentença aberta, ela inclui uma variável, tá bom? Então, por exemplo, x maior que 5. Se o x for 2, a nossa sentença aberta ela é falsa. Se x for 15, a nossa sentença aberta é verdadeira. Então, uma forma da gente poder atribuir valor lógico a uma sentença aberta é a gente atribuir valores à nossa variável. Tudo bem? Então, essa é a nossa sentença aberta. Outro exemplo de sentença aberta. X é a capital de Minas Gerais. Foi uma afirmação que eu fiz. Para a gente poder atribuir valor lógico, a gente tem que atribuir valor à nossa variável. Se X for Ouro Preto, a nossa sentença um dia já foi verdadeira, mas ela não é mais. A nossa sentença agora é falsa, porque Ouro Preto não é capital de Minas Gerais. Se X for Belo Horizonte, a nossa sentença é verdadeira, porque Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Então, isso daqui é uma sentença aberta. E vamos entrar no assunto de quantificadores. Além da gente poder atribuir valores a uma sentença aberta, a gente também pode atribuir, para a gente poder, desculpa, gente, além da gente atribuir valores a uma sentença aberta, para a gente poder descobrir o valor lógico dela, uma outra forma de fazer isso é a gente aplicando os quantificadores, tá bom? Então, os elementos eles estão sempre dentro de um conjunto universo e a gente aplica os seguintes quantificadores. Esse Vzinho cortado aqui significa para todo, esse Vzinho. E esse E significa existência. Então, esse Vzinho cortado, esse Vzinho para todo, é um quantificador universal que chama. Esse aqui é o quantificador universal. E esse daqui
é o quantificador existencial. Beleza? Então, temos esses dois quantificadores. Vamos ver como que eles são interessantes. Olha só. Seja o universo as pessoas e a proposição todo político é honesto. Seja o universo P as pessoas. Então, se eu falo assim, ó, para todo político, ó, todo político é honesto. Então, eu estou fazendo essa primeira proposição aqui, ó. Todo político é honesto. Essa é uma proposição que a gente pode atribuir um valor lógico a ela. O valor lógico dela qual que é? Verdadeiro, né, gente? Todo político é honesto, não é não? Tô brincando, é uma proposição falsa essa. Beleza? Então, eu estou falando todo político é honesto com essa afirmação aqui, ó. Beleza? Isso aqui significa que para todo político existem eles pertencem ao grupo de pessoas. Ficou um pouco estranho. A segunda aqui, ó, existe político honesto. Então, essa segunda aqui é verdadeira. Ainda existe político honesto. Como que eu faço para negar essa minha primeira frase? Todo político é honesto. Como que eu faço para negar esta frase? Para eu negar esta frase, eu falo: existe políticos que são desonestos. Faz sentido? Eu não posso falar, olha só, falei, todo político é honesto. A negação dela não é todo político é desonesto. A negação de todo político honesto é: existem políticos honestos. Faz sentido? A segunda frase, se eu falei que existem políticos honestos, a negação dessa frase é: todo político é desonesto. E não, existem políticos desonestos. Porque se existem políticos honestos, podem existir políticos honestos também. Eu não neguei isso. Beleza? Então, para todo e existem são relações conflitantes. Uma nega a outra, beleza? Então, se eu digo para sei lá, todas as garrafas do mundo são desse formato aqui, ó, sei lá, de um formato cilíndrico. Então, para eu negar isso, eu vou falar: existem garrafas que não são cilíndricas. Beleza? Agora, se eu vir e falo, existem garrafas no mundo que são cilíndricas. Para eu negar isso todas as garrafas do mundo não são cilíndricas. Vocês conseguiram compreender essa diferença? Essa relação conflitante entre o para todo e o existe? Essa é uma relação um pouco complicada, tá bom? A gente acha que o para todo é para nenhum, a relação entre eles. Tá bom? Então a gente aqui, ó, vai treinar um pouquinho. Agora chegou aquele momento que eu mais gosto da minha aula, que é a gente treinar. A gente vai treinar a relação de implicação e a relação de equivalência. Lembrando que esse tio aqui, ó, ele significa negação da Q. E esse tio aqui significa negação da P. Eu quero saber com quais valores lógicos vocês atribuem aqui, ó, verdadeiro ou falso, para essas duas colunas aqui, ó. Eu vou dar 4 minutinhos para vocês, beleza? Enquanto vocês fazem, eu vou mandar aqui para vocês o link do nosso Forms de hoje. Deixa eu pegar aqui o link do nosso Forms. Testinho, não é um testinho, é um relembrando da nossa aula, beleza? Esse testinho ele é muito importante para ver onde vocês entenderam a matéria. E eu tenho o resultado desses testinhos. Então, eu sei, às vezes, onde eu tenho que voltar num assunto, voltar em outro. Então, não deixem de fazer esse testinho. Semana passada, vocês estavam brilhando no testinho. Estava com uma média, sei lá, de 25, 26 pessoas fazendo. Essa semana caiu um pouco. Ontem teve só, acho que 11 pessoas fazendo. Então, não deixem de fazer o testinho. É muito legal, muito importante. Principalmente quem pegou o VIP, tá bom? Gênio Online VIP, que é assim que a gente vai acompanhando o desenvolvimento de vocês, tá bom? Então, atribuam valores às nossas duas colunas aqui, ó.
Desculpa, se eu coloco as provas onde? Desculpa, onde? Ah, tá. Coloco. Eu coloquei ontem e eu estou sempre colocando. Eu coloquei todas as aulas anteriores lá no Google Sala de Aula e eu estou colocando todos os dias. Então, eu coloco o link da aula no YouTube, que as aulas são gravadas, e coloco o link do formulário também. Beleza? Com as questões que a gente faz todos os dias. Essa atividade aqui agora, essa atividade aqui agora é para a gente atribuir valores lógicos. Ver essa relação de implicação e essa relação de equivalência. Então, você vai me dizer aqui, ó, se é verdadeiro ou falso cada um desses locais aqui, ó. Beleza? Se essa relação aqui de implicação, ela é verdadeira. Se essa relação aqui, ela é verdadeira. Beleza? Mais 2 minutos aí para vocês poderem fazer. E eu vou ensinar vocês a preencher esse tipo de tabelinha, tá? Já é? Gente, o Genioteste dessa semana vai estar sensacional. Vai ser um teste assim. Acho que vai ser o melhor teste que vai ser. Ele vai ser um pouquinho mais extenso. Talvez ele tenha 10 questões, mas vocês vão ver que vai ser um testinho que vocês vão ter que pensar, mas vocês vão gostar de fazer ele. Tá bom? Já estou prometendo bastante coisa aqui para essa semana. Talvez a gente faça uma parte dele na aula. Não foi nem no horário do Neymar, não foi nem junto com o Neymar, então. Olha só, relação de implicação. A gente falou que a relação de implicação é só uma relação que ela só é falsa quando uma proposição verdadeira leva a uma proposição falsa. Só que olha só, eu não estou falando entre uma relação entre P e Q. Eu estou falando entre uma relação entre P e não Q. Então o que eu tenho que fazer? Eu não vou utilizar essa tabela do Q aqui. Eu vou utilizar a tabela do não Q. Então olha só, como eu quero fazer essa primeira relação aqui, ó, P e não Q, eu vou utilizar a tabela P e a tabela não Q. Tudo bem? Então, uma implicação, a gente falou que ela só é falsa quando uma proposição verdadeira implica em uma falsa. Então, olha só, uma verdadeira implicando em uma falsa é uma implicação falsa. Uma verdadeira implicando em uma verdadeira é uma implicação verdadeira. Uma falsa implicando em uma falsa é uma implicação verdadeira. Uma falsa implicando em uma verdadeira é uma implicação verdadeira. Todo mundo entendeu? Então, quando eu tenho uma negação, o que eu tenho que fazer? É pegar a minha original e inverter os valores lógicos dela. Peguei o V, tornei F, o F, tornei V, o V, tornei F, o F, transformei em V. Beleza? Tranquilo, gente? Mesmo quem aí errou a última, que falou, conseguiu entender bacaninha? Não vi quem que foi, só vi que alguém mandou assim, errei a última. Ah, beleza, Adriele. Que bom, então. Vamos para a próxima, então. Olha só. Eu tenho não P equivalente a Q. Falei que a relação de equivalência, o nome já diz muito. Que a relação de equivalência, ela está me dizendo que as duas têm que ter o mesmo valor lógico. Então, as duas ou têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo ou falsas ao mesmo tempo. Então, vou utilizar quais colunas? Não P e Q. As duas têm o mesmo valor lógico? Não. Então, essa é uma equivalência falsa. As duas têm o mesmo valor lógico? Sim. Então, uma equivalência verdadeira. As duas possuem o mesmo valor lógico? Sim. Então, uma equivalência verdadeira. As duas aqui, ó, possuem o mesmo valor lógico? Sim. Ó, não, desculpa. Uma falsa e a outra verdadeira. Então, uma implicação falsa. Falsa, verdadeira, verdadeira, falsa.
Porque eu tenho que olhar. É uma equivalência entre não P, então tem que pegar a coluna do não P, beleza? Mesmo ele te deu lá no início, ó, ele te deu só P e Q, não foi? A não P e a não Q a gente cria como? A gente cria invertendo os valores lógicos, olha. A não P, eu inverto os valores lógicos da P. A não Q, eu inverto os valores lógicos da Q. Tá vendo que elas estão invertidas, ó, entre si? Essa com essa e essa com essa. Elas estão invertidas, beleza? Aí eu utilizo as minhas relações. Utilizo as relações para avaliar quem com quem. Então, ó, P e não Q, eu vou avaliar a primeira e a quarta. Porque onde que essas duas aqui, ó, elas estão relacionadas com essa daqui, não é verdade? É uma relação entre P e não Q. Então, eu tenho que avaliar quais das duas colunas que eu vou ter que utilizar. Beleza? Tranquilo? Quem foi que perguntou? Foi Marcos? Mas você entendeu agora por que eu criei essas outras duas colunas? E quais que eu estou utilizando? Ótimo. Então, vamos lembrar ó, da aula de hoje. Equivalência, elas têm que ter o mesmo valor lógico. E a implicação só vai ser falsa se uma proposição verdadeira implicar em uma proposição falsa. O resto é tudo verdadeiro na implicação. Tranquilo, pessoal? A aula de hoje, então, chega no nosso fim.